Oi, gente, tudo bem por aí? Capítulo 19 do livro de Juízes. Este capítulo é um capítulo muito pesado, muito ruim de ouvir, sim, muito difícil. É um capítulo que relata a degradação da humanidade, assim. É um povo sem rei, sem Deus, sem liderança. É um povo que ontem nós lemos. Eles roubaram, né, os deuses de Mica, fizeram uma confusão danada. Falamos sobre o neto de Moisés, que virou sacerdote de uma terra pagã, tudo errada, né? E agora vai só piorar, assim, só coisa ruim. Mas também é um capítulo que nos traz muita luz, assim, pra gente poder ser luz e ajudar as pessoas que são vulneráveis, sabe? A nossa casa, a nossa vida tem que ser um ponto de refúgio para essas pessoas que não tem para onde correr, principalmente para as pessoas mais vulneráveis, né? E às vezes a gente pensa só nas crianças, nos idosos, mas tem muita gente que é vulnerável, muita gente que por fora tá rindo, por fora tá rindo, mas por dentro tá ali quebrado, às vezes sendo abusado mentalmente, espiritualmente e também fisicamente. Que o Senhor nos dê graça para poder ajudar essas pessoas, livrar essas pessoas dessas situações, né? E é sobre isso. É bem pesado, é bem nojento. É tão nojento quanto o capítulo de Sodoma e Gomorra. Só para dar um spoiler lá na entrada já. Mas traz essa reflexão pra gente, né? Pra gente lembrar que o mundo precisa de luz. O mundo precisa de pessoas do bem. E Deus escolheu a gente. Nós somos essa pessoa de luz. Nós somos o sal da terra. Nós somos a luz do mundo. Nós somos essas pessoas escolhidas para levar ajuda para essas pessoas que são vulneráveis e estão aí pelo mundo, precisando às vezes só de um abraço, só de um ouvido. Que o Senhor nos ajude. Vamos ler. Naqueles dias em Israel não tinha rei. Todos os capítulos começam assim, para nos lembrar que não tinha rei. Aquele dia, sempre falando a mesma coisa. Não tinha liderança, não tinha ninguém. Eles estavam como ovelhas sem pastor, desregrados, largados, sem ninguém. Um levita foi morar bem longe, na região montanhosa de Efraim. E ele arranjou uma jovem de Belém de Judá para ser a sua concubina, a segunda esposa, né? Esposas suplentes, era normal naquela época. Porém, ela brigou com ele e voltou para a casa do pai em Belém, bicha braba. E ficou lá durante 4 meses. Então o homem resolveu ir a Belém atrás dela, para tentar convencê-la a voltar. Bichinha, eu gostei dela. Ele foi com seu empregado e levou 2 jumentos. E a moça o recebeu na casa de seu pai. Quando o pai da moça viu o levita, recebeu com alegria e insistiu que ele ficasse na sua casa. E ele ficou ali por 3 dias. Assim o casal tomou as suas refeições e passou as noites ali. No 4º dia, eles se levantaram cedo, se aprontaram para ir embora. Mas o pai da moça disse ao levita: coma alguma coisa antes de ir, e assim você se sentirá melhor. Você pode ir mais tarde. Então os 2 homens se sentaram, comeram e beberam juntos. Aí o pai da moça disse: por favor, fique mais uma noite e divirta-se. E o homem se levantou para sair, mas o pai da moça insistiu muito para que ele ficasse. E assim o levita passou outra noite ali. No 5º dia, bem cedinho, ele se levantou para ir. Mas o pai da moça pediu: por favor, coma alguma coisa. Espere até mais tarde. Meu pai era assim, gente. Ele não queria que a gente fosse nunca mais embora, tadinho. Que saudade do meu pai. E os 2 homens comeram juntos. Quando o homem e a moça e o empregado iam saindo, o pai disse: olhe, agora já é quase meia-noite. É melhor você passar a noite por aqui. Logo vai ficar escuro. Fique aqui e divirta-se. Amanhã você poderá se levantar cedo e viajar de volta para sua casa.
Mas o levita não quis passar lá mais outra noite e partiu de viagem com a sua concubina, levando 2 jumentos arriados. Já era quase noite quando chegaram perto da cidade de Jebus, isso é, Jerusalém. Então o empregado disse ao patrão: por que não paramos e passamos a noite nessa cidade dos Jebuseus? Mas o patrão respondeu: não vamos parar numa cidade onde o povo não é israelita. O povo não é das nossas tribos, né? O povo não é nosso. Vamos continuar até Gibeá. É melhor a gente andar mais um pouquinho e passar a noite em Gibeá ou em Ramá, que é uma cidade conhecida, né? São nossos irmãos, né? Da nossa tribo. Então passaram pela cidade de Zebus e continuaram a viagem. O sol já havia se escondido quando eles chegaram em Gibeá, na cidade da tribo de Benjamim. Aí saíram da estrada para passar a noite na cidade. O levita chegou e se sentou na praça, mas ninguém o convidou para dormir na sua casa. E aconteceu que passou por ali um velho que estava voltando do seu trabalho na roça. Ele era da região montanhosa de Efraim, mas estava morando em Gibeá. E o povo dali era da tribo de Benjamim. O velho viu o viajante na praça e perguntou: de onde você é? Para onde você vai? E o levita respondeu: eu estou viajando de Belém do Judá para bem longe, para a região montanhosa de Efraim, onde eu moro. Fui a Belém e agora estou voltando para casa, mas ninguém me ofereceu hospedagem para esta noite. Nós temos alimento, palha para os jumentos, pão e vinho para mim, para minha concubina e para o meu empregado. Temos tudo o que precisamos. E o velho disse: venha comigo. Vocês serão bem recebidos na minha casa. Eu cuidarei de vocês. Por favor, não passem a noite na praça. Então ele levou para sua casa e deu de comer aos seus jumentos. E os 2 hóspedes lavaram os pés e comeram e beberam. Enquanto eles conversavam alegremente, alguns homens imorais daquela cidade cercaram a casa e começaram a bater na porta. E disseram ao velho: traga para fora o homem que está na sua casa. Nós queremos ter relações com ele. Aí o velho saiu e disse: não, meus amigos. Não, por favor. Não façam essa coisa tão má e tão imoral. Esse homem é meu hóspede. Olhem, aqui estão a minha filha virgem e a concubina dele. Eu vou pôr as 2 para fora e vocês poderão fazer com elas o que quiserem. Eu quero matar esse velho. Deus que me perdoe. Nossa, eu preciso parar um pouco, eu fico tão irritada. Deus que me perdoe. Deus que me perdoe, ainda bem que eu não sou dessa era. Fiquei até sem fôlego, peraí. Eu falei no começo que era pesado, mas é pesado até pra mim, né? Olha bem essa situação. Ele colocou a filha virgem dele e a concubina que o pai implorou para o cara não levar, né? Vocês podem fazer o que vocês quiserem com ela, homens imorais, homens ruins. Eles iam as 2, né? As 2 moças. Mas não façam essa coisa horrível com este homem. Mas eles não quiseram ouvi-lo. Então o levita pegou a sua concubina, a filha do homem lá que insistiu para ficar, né? E pôs para fora e a entregou a eles. Tadinha da moça. E eles a forçaram e abusaram dela a noite toda e só a deixaram de manhã. Ao amanhecer, a mulher veio e caiu na frente da casa onde o seu marido estava e ficou ali até clarear o dia. De manhã, o marido se levantou para continuar a viagem. Quando ele abriu a porta, achou a sua concubina caída na frente da casa, com as mãos na soleira da porta. Aí ele disse: levante-se, vamos embora. Eu matava ele quando ele fosse dormir. Deus que me perdoe. Porém não teve resposta.
Então pôs o corpo dela atravessado sobre o jumento e seguiu viagem para casa. Quando chegou lá, pegou uma faca e cortou o corpo da concubina em 12 pedaços. Eles machucaram tanto ela a noite toda, vários homens, que ela morreu de dor, né? Provavelmente morreu de hemorragia. Ele viu que ela não respondeu, pegou o corpo dela, colocou em cima do jumento. Aí cortou o corpo dela em 12 pedaços. E depois ele mandou um pedaço para cada uma das 12 tribos de Israel. Olha que coisa mais mórbida um negócio desse. E todos os que viam isso diziam: nunca vimos uma coisa assim. Nunca houve uma coisa igual a essa. Desde o tempo em que os israelitas saíram do Egito. Pensem, o que vamos fazer agora? O que é mais chocante, assim, tudo é chocante, né, gente? Eu tentei me preparar, eu não tinha lido antes, que eu não gosto de ler antes, eu gosto de ler junto com vocês. Eu sabia que era ruim o capítulo, mas eu não tinha lido. Mas mesmo assim é chocante, né? O que é mais terrível é que eles não quiseram parar na terra de Jerusalém porque não era a terra deles, eles quiseram parar numa terra de amigos, de irmãos. Muitas vezes os predadores estão dentro das famílias. Muitas vezes as piores pessoas estão dentro das famílias, porque elas têm livre acesso, porque elas têm facilidade para fazer essas aberrações com as pessoas, principalmente com as crianças, mas também com os deficientes físicos, com os deficientes intelectuais, com os idosos, com as idosas, com as mulheres mesmo, são reféns, com os homens. Tem homens, sabia? Tem guris, tem adolescentes que são reféns, assim, reféns mesmo. Nós vimos várias histórias aí de adolescentes que estão porque são pelos familiares e são obrigados a ficar calados. Desde criança são pelos familiares e já não aguentam mais, são jovens, são bonitos, estão grandes, já querem se livrar daquela vida e não conseguem. Então isso aqui é uma prova de que isso acontece há muitos séculos atrás, né? A própria terra deles ali é que fez isso. Eles eram da mesma terra, eram irmãos da mesma tribo, filhos ali, parentes, eram todos parentes e fizeram isso. Famoso. É triste, né? Ele cortou esses pedaços, mandou para todo mundo ficou horrorizado. Como sempre a gente fica horrorizado até hoje, né? Então que nós sejamos luz para essas pessoas, que a nossa casa seja como a casa desse velhinho que acolheu essas pessoas. Ele fez de tudo. Infelizmente as mulheres não tinham valor algum ali, né? Que nós sejamos acolhimento para homens e mulheres, independente de raça, cor, idade, qualquer coisa. Que sejamos realmente luz para as pessoas, principalmente para os vulneráveis. Beijão no seu coração e até amanhã.